Mano, o Atlético Mineiro é pipoqueiro pra carvalho. O time pipoqueiro. É, Pelo amor de Deus. 4x2 dá a impressão até que foi um jogo disputado. Não foi. Não foi. Era Tava parecido 8x2. E de fato foi um atropelo, um atropelo. Daqui a 100 anos a gente vai olhar para esse jogo e vai falar assim, nossa, que jogão, né? 4x2, deve ter sido muito emocionante. Não foi, foi um atropelo do Flamengo. Aí, ó, cadê o sorriso dele? Pés no chão. Lá vem ele, Pedrosa. Pés no chão, quem vê até humildade, pensa. não tem nada ganho. Ninguém acredita nisso. Mais uma ninguém tá batalha acreditando. vencida durante essa guerra que está sendo aí durante a Copa América. A verdade é essa. A verdade Ninguém é essa. acredita nisso. Ninguém Para a acredita tristeza no de seu time. muitos que imaginavam que o Flamengo fosse cair de rendimento. E a verdade é, o Flamengo está conseguindo fazer algo que muita gente não imaginava, nem eu. Porque quando começou a Copa Verdade. América, eu falei aqui, eu acho que o objetivo do Flamengo tem que ser não se afastar dos líderes. E, na verdade, o Flamengo está conseguindo ficar na liderança. E tem gente que não acha nota 10 o Luiz Araújo. Tem gente Tem gente que diz que é um tanto faz. Eu não sei, não fica no meu time. Vocês não... acham nota 10 o Luiz Araújo? Não, nota 10 não, mas Nota 10? 9,5. Ah, então todo mundo aqui não acha ele Não. nota Gente, 10. 9,5 não tá bom? Mas Eu não Luiz acho ele Araújo- 9,5. Se a minha Luiz filha Araújo- chega com a prova 9,5, eu abraço ela. Luiz Eu não Araújo acho é um ele dos 9,5. jogadores que mais desempenham com a camisa do Flamengo em 2024, sem dúvida alguma. Todas as vezes que ele foi exigido, na maioria delas ele conseguiu Mas na corresponder. última temporada, quando o Flamengo não tava bem, ele também tinha um destaque. Gente, é um excelente jogador. E é por isso que o Flamengo pagou o quê? 50 milhões de reais por ele? 9 milhões de euros. Praticamente É, 50 isso, milhões 50 de reais. milhões. Então, é um atleta de alto nível, que já sai do São Paulo aqui jogando muito bem, vai pro futebol francês, se eu não me engano, e passa pela MLS. E de você, Esse você Flamengo é mencionou melhor isso. do que o outro, Vene. Você tem que Não, admitir isso. eu vou ser sincero, eu estou com receio de quando todos os jogadores voltarem. Sabe por quê? Vai ser uma pressão muito grande em cima do técnico Tite para ele manter o nível ou melhorar. Porque, teoricamente, Eu acho que a pressão os vai pros titulares caras que voltam. voltam. Não é pro Tite. E só Não, pro falando... O Tite. Tite deu conta do recado. Não, mas olha só, mas se o Flamengo cair de rendimento com o retorno desses jogadores, o Tite vai ser criticado. Eu acho que vai cair na conta de quem voltou mal. Você não- E quando a gente fala melhor, não é em qualidade dos atletas, é no que vem apresentando. O desempenho do Flamengo, com a Copa América rolando, com os desfalques que vem acontecendo, é melhor do que o time que vinha jogando antes. Só isso. E teve polêmica de pênaltis nesse Só jogo. esse né? árbitro aí, o que falta para a CBF mandar Eu esse não árbitro sei. para reciclagem? Eu Porque não é isso que sei. eles fazem. Ano passado, Ele não foi já pra tinha... Ele Ah. já tinha errado contra o Flamengo quando ele não deu um pênalti no Flamengo e Palmeiras, em cima do Everton Ribeiro, um pênalti absurdo. Absurdo. Aí na última rodada, ele errou feio também no jogo Vasco-Botafogo, quando ele não expulsou o Hugo Moura. E aí, de presente, após ele errar feio nesse jogo, de presente, ele ganha a arbitragem de um jogão como esse, Flamengo e Atlético Mineiro. E o que ele fez? Novamente errou. E ele errou de uma forma absurda, gente. A gente não tá falando isso, muita gente não tá falando, porque o Flamengo massacrou o Atlético Mineiro dentro da Arena MRV. Mas se o resultado tivesse sido o inverso, 4-2 Atlético Mineiro, olha a falta que esse pênalti poderia ter feito. Vênia, que história é essa de Lucas Paquetá no Flamengo? Não é história não, existe a possibilidade e a possibilidade é grande, digamos assim, de fato acontecer isso. Inclusive, dirigentes do Flamengo estão lá na Inglaterra agora tentando a contratação junto ao West Ham. O jogador já deu ok, os empresários também já tem um acerto. Flamengo, jogador, já tem um acerto. A questão agora é o West Ham entender que para o West Ham seria uma boa emprestar esse jogador ao Flamengo. O Flamengo está utilizando a estratégia por conta da acusação dele. E aí, como fica Envolvendo isso, uma possível... Envolvendo o caso do Lucas Paquetá com um site de aposta, enfim, ele está sendo acusado, ele está se defendendo, e o Flamengo utiliza dessa estratégia para convencer o West Ham, para tirar o jogador de foco da Europa, e ele vindo para o futebol brasileiro. E aí, caso ele seja punido futuramente, ele é um jogador emprestado ao Flamengo. O Flamengo tenta um empréstimo junto ao West Ham, mas... E o West Ham quer emprestar? Por enquanto não topou, mas aí é um trabalho de convencimento. O jogador E o Flamengo quer. faz isso bem, né? Muito bem. Inclusive foi lá na Inglaterra agora para conversar olho no olho com a diretoria do West Ham. E a possibilidade é grande, porque eu ouvi tanto do lado dos empresários quanto do lado do Flamengo. Agora é convencer o West Ham. O que eu não acho difícil. De fato, se você for parar e analisar, para o West Ham não seria ruim. O Flamengo assumir o salário do jogador durante esse processo todo Como que está acontecendo. ele tá lá podendo jogar? Como tá? Ele está liberado para jogar, tanto é que ele está atuando também na Copa América. E agora a defesa dele já apresentou toda a papelada para defender o jogador, porque ele passou de ser suspeito para acusação. Ele está sendo acusado.
E agora ele se defende. Mas é um longo processo, pelo que eu tô lendo aí, muita gente entende muito do assunto, a galera que é advogado, é um longo processo, isso vai demorar bastante, e aí o Flamengo utiliza dessa estratégia, para tirar o jogador de foco da Europa, um jogador que estava muito próximo de ir para o Manchester City, o Guardiola estava querendo a contratação desse atleta, e ele pode pintar aqui no Flamengo por empréstimo. E aí o Flamengo assumindo o salário dele. Esse movimento do Paquetá tem muito a ver com o que ele passa, esse momento. Você imagina a cabeça do jogador, gente? Vocês só imaginam como é que não tá a cabeça dele? Sendo acusado de um envolvimento, você tem que provar e tá na justiça. Isso não é uma coisa simples, Pedrosa. E talvez isso cause para ele, para a família, toda uma instabilidade, até emocional, né? E aí, às vezes, voltar pro lar, voltar pro ninho, né? E tá no Brasil, você acha que não é positivo para ele? E o que o Vene falou, sair do foco da Europa, né? Fernanda, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente, tá? Claro. O fato é que ele foi acusado. Sim. E aí o Flamengo tá usando de uma brecha que a gente teria que discutir a questão ética dessa situação. Por quê, Porque Pedrosa? há poucos anos aqui, quando aconteceu lá os casos do Igor Catatal, do Aleph Manga, a gente comentou aqui que o atleta que se meteu em problemas como esse não deveria mais atuar. A gente comentou aqui. Comentamos, Vocês claro. Não, eu sou a favor Eu disso. a favor também. de banimento. Eu também. A favor Ainda mais o Lucas Paquetá. Exatamente. Eu também. A favor de banimento. Então, assim, eu acho que tem uma questão ética aí. O Flamengo está se aproveitando de uma brecha, de uma acusação, de um atleta que está sendo acusado. Repito, até que se prove ao contrário, todo mundo é inocente. Sim. Mas esse atleta está sendo acusado de ser envolvido com casa de apostas. O Flamengo é patrocinado por uma casa de apostas. O Flamengo tem a sua história toda intacta e que não pode ser manchada por uma situação dessa. E o Flamengo está se aproveitando disso para contratar um atleta. Eu acho assim. Você tem um bom ponto, Há uma Pedrosa. discussão ética nesse sentido. Por quê? Beleza, o Flamengo contrata o atleta, 1 ano de contrato. Pelo que a gente vê aí, é uma tentativa de fuga, de tirar o holofote do Lucas Paquetá da Inglaterra para que ele venha para o Brasil, e pode ter essa questão da família e tudo mais, mas para que, digamos assim, tire ele do foco do problema, porque ele pode ser acusado, ele pode ser banido na Inglaterra, ele pode ser banido no âmbito europeu, ou ele pode ser banido do âmbito mundial. Existem várias etapas aí, e é por isso que o Flamengo está tentando essa negociação. Agora, digamos, Paquetá acusado, Paquetá comprovado que ele teve envolvimento. Ele está vestindo a camisa do Flamengo e o Flamengo está indo contratar esse jogador sabendo disso tudo. Assim como a gente falou o quê? Não, mas o Paquetá deveria só o quê? fazendo o advogado do diabo, o Flamengo tenta a contratação desse jogador durante a investigação. Mas é o que eu tô te falando. Porque Mas se é isso ele que for ele tá falando. se ele for punido, o Flamengo sabe que não terá mais o jogador. Vene, olha só. Mas o que ele está dizendo não é nem que o Flamengo vai se prejudicar, é ético, a questão questão é ética. essa. Mas é outro Em ponto, condições outra normais, o conversa. Lucas Paquetá vestiria a camisa do Flamengo nessa Não, temporada? em condições normais ele já estaria no Manchester City. Então pronto. E por que o Manchester City não contratou o Lucas Paquetá? Porque existe uma grande chance de ele ser punido. Não, porque Não, ele foi porque ele tá sendo acusado, Porque eu ele foi acho. acusado. Ele foi acusado por uma questão de aposta, entendeu? Então, eu acho, e repito aqui, pra mim, tecnicamente, o Paquetá é indiscutível. É um craque, joga muito, muito. Agora, a gente não falou sobre a convocação dele pra Copa América? Falamos. Que ele deveria, talvez, ser afastado. Sim. Qual é a diferença? Eu tô assim, verdade. eu tô Você trouxe um ponto. levantando uma bola. Eu não fui a favor de cortar o Paquetá na Copa América. O Vene não foi. Eu tô só levantando Eu uma fui. bola, tá? Eu não tô acusando ninguém e repito novamente, 1000 vezes. Até que se prove ao contrário, o Paquetá é inocente. Agora, o Flamengo tá se aproveitando de uma situação que tá longe de ser ética para contratar um jogador. Então, assim, só tô levantando essa bola. E Eu aí, sou a favor do seguinte, se for comprovado de fato que ele participou desse esquema, ele tem que ser banido. Isso aí eu não vou mudar minha opinião, ele tem que ser banido do futebol. Ainda mais ele, porque nada justifica o Lucas Paquetá participar de um esquema como esse. Na verdade, ninguém justifica isso. Mas o que ele quis dizer é o seguinte, entender... quando você faz uma estratégia de tirar ele do foco, isso quer dizer que é melhor, tomara que aí às vezes pode passar despercebido, tira o foco, tira O não sei o quê. recado é muito feio. É. Esse recado é um feio. recado Eu que acho se passa. isso é achismo, tá? Não é informação, porque ninguém me falou isso no Flamengo. Eu acho o seguinte, o Flamengo sabe que a chance dele ser punido é enorme e quer ter esse jogador até que tenha o Será, julgamento. Venê? Porque Mas talvez essa isso é uma oportunidade. opinião. É uma opinião. É uma e opinião. é uma opinião, gente. é o recado que tá se passando. Infelizmente. E aí, você é a tua opinião? E que eu falo Não, sempre... e detalhe, Mas olha aqui, se você é dirigente do Flamengo, você ouve um sim do jogador, você não fica mexido para trazer esse atleta mas de é uma 26 questão anos que vivendo o lá. Pedrosa Só um ponto. trouxe. Eu, quando teve essa discussão, eu falei, eu sou a favor da ressocialização. Eu não sou a favor de banimento de jogador.
Principalmente aqueles jogadores que não têm condição financeira. Porque o cara ganha 3 mil reais por mês, ele vai ganhar 70 mil por um cartão amarelo, meu amigo, ele vai pensar nisso. Agora, o caso do Paquetá, não é isso. Só Paquetá um detalhe no caso do Paquetá que a gente não pode esquecer. É muito importante. Ele está sendo acusado, ele não foi ainda comprovado, ele não foi ainda, digamos, como se diz, condenado pela justiça. Ele não foi condenado. Só um detalhe sobre o Lucas Paquetá, que a gente não pode esquecer isso, que é um detalhe, mas é um detalhe extremamente importante. Quem está ajudando na investigação contra Paquetá é a própria empresa de site de aposta do West Ham. Mano, o Atlético Mineiro é pipoqueiro pra carvalho. O time pipoqueiro. Olha, entra temporada e sai temporada, e o Atlético Mineiro ele é visto ali como talvez a terceira grande força do futebol nacional. Pelo menos dentro aí das últimas temporadas. Só que, cara, aí entra o aspecto que eu falo pra vocês, que algumas equipes no futebol brasileiro têm que mudar. Elas podem ter até a aceleração e a injeção ali do capital da iniciativa privada. Só que se não mudar a mentalidade, se não mudar a composição estrutural do clube em si, a forma de pensar, a maneira como se lida com o fluxo de caixa, a maneira como se lida com categorias de base, é impossível você chegar hoje nos níveis ali de Flamengo, de Palmeiras. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês muito claro lá na Europa, tá bom? Por exemplo, o PSG. Uma equipe que já investiu várias e várias vezes, injetou muito dinheiro na composição ali de elencos galácticos. E aí eu pergunto, essa equipe é uma equipe vencedora? É uma equipe com peso de camisa? É uma equipe com tradição? Não é. Por quê? Porque não adianta só aceleração financeira. Não adianta só simplesmente um magnata pegar o dinheiro e colocar. Ele tem que realmente fazer aquilo acontecer dentro da equipe. E há 10 anos atrás, quando as equipes como Palmeiras, Flamengo se reestruturaram, eles não pensaram apenas no aspecto elenco, time, mas eles pensaram também no aspecto 360 dentro de toda a estrutura do clube de futebol. Pensaram na categoria de base, pensaram, nos programas ali para aproximar o torcedor, pensaram, obviamente, no elenco, pensaram no trabalho financeiro, na responsabilidade financeira. E hoje o Flamengo fez uma partida muito inteligente. Uma partida tecnicamente, taticamente perfeita. O Flamengo construiu boa parte do que foi o resultado final do jogo no primeiro tempo, de maneira muito sólida e muito bem construída. Trabalhou muito bem, os setores do campo. Gerson, jogou o fino da bola por todos os lados do campo. Por todos os lados do campo, você via o Gerson lá, fazendo marcação, trabalhando como grande coringa mesmo, que o pessoal fala. Foi esse jogador, esse as, esse jogador muito importante nas questões posicionais falando. Davi Luiz telegrafando muito bem as jogadas, antecipando a marcação de maneira muito precisa e muito consciente. Luiz Araújo trabalhando em pequenos espaços, em toques rápidos na bola, para melhorar a transição e torná-la mais rápida e mais efetiva. Soube fazer bem também essa função de apoio. Bruno Henrique jogando com a bola ali bem próxima, segurando mesmo, obrigando o time do Atlético. Os jogadores do Atlético, eles não conseguiam tirar a bola dos jogadores do Flamengo. Eles só conseguiam fazer a falta, você pode perceber. Agora, o Flamengo obriga o Palmeiras a vencer amanhã, joga a responsabilidade de novo pra cima de nós e obriga a gente a vencer amanhã contra o Grêmio, lá em Caxias do Sul. Então agora fica a responsabilidade aí de, mais uma vez, a gente chegar perto, encostar, mas ainda não assumir a liderança. 4-2 não revela o que foi o jogo. Era pra ser mais. Sim, e teve um pênalti escandaloso em cima do Pulgar que o VAR não chamou. Um absurdo o VAR não ter chamado. Pelo menos pro árbitro do jogo. Dá uma olhadinha. Não, olha, eu tava perto do lance, olhei e não foi.
Mas chama, cara. É, Pelo amor de Deus. 4x2 dá a impressão até que foi um jogo disputado. Não foi. Não foi. Era parecido 8x2. Tava 4x1 já quando o Hulk fez o segundo gol, que é no finalzinho da partida. O Flamengo também perdeu muitos gols, né? Jogou muito bem. O Atlético teve um jogador expulso, o Rômulo. E de fato foi um atropelo. Daqui a 100 anos a gente vai olhar para esse jogo e vai falar assim, nossa, que jogão, né? 4x2, deve ter sido muito emocionante. Não foi um atropelo do Flamengo. Contra os dois grandes rivais que o Atlético enxerga no campeonato e no futebol brasileiro, ele tomou 8 gols. Exatamente. Tem a terceira pior. Em casa. Aliás, o Atlético não vence, eu ouvi isso ontem num comentário, muito bom, foi gravado aqui por um jornalista da casa, que o Atlético não vence em casa desde abril. 5 partidas. 3 empates contra o Fortaleza, contra o Atlético Goianiense e não sei mais, acho que o Bahia, e as 2 derrotas, né, para o Palmeiras e para o Flamengo. Ridícula a campanha do Atlético em casa. Ridícula. A gente sempre costuma dizer que, e com razão, né, não só nós, mas o mundo que entende e acompanha o futebol brasileiro, que Flamengo e Palmeiras são os 2 times que são sempre candidatos a tudo, que o futebol brasileiro está se espanholizando, tá? Tá virando uma Espanha, de Barcelona e Real Madrid. De vez em quando aparece um Atlético de Madrid. E a gente costuma dizer que esse Atlético de Madrid é o Atlético Mineiro. Não é. O Atlético de Madrid das 2 últimas temporadas é o Botafogo. Se tem um time que pode incomodar Palmeiras e Flamengo hoje, é o Botafogo. Aí você vai dizer pra mim, mas o Botafogo, eu não acredito no Botafogo. Então, na sua visão, vão brigar Palmeiras e Flamengo pelo campeonato. Que é a minha. Que é a sua também, entendeu? Eu já acho diferente. Eu já acho esse Botafogo que ganhou ontem no Cuiabá, fora de casa, por 2x1. Esse Botafogo é um time que já tá mais cascudo. Aprendeu com o que aconteceu no ano passado. Sim, normal. Tá mais forte e tem um técnico comprometido. É um técnico. Ele terminou a temporada passada sem técnico. Porque o técnico principal, o teu pai lá, o Luiz Castro, ele pegou e foi embora. Sumiu. E aí ficou que veio o Caçapa, veio o Lúcio Flávio, e aí termina o ano com o Thiago Nunes, etc e tal, mas agora é diferente. Ao que tudo indica, esse Botafogo está compromissado. Todos lá dentro estão com o mesmo objetivo, de fazer algo bonito dentro do campeonato. O que significa isso? Ganhar o campeonato. É fácil? Não. É muito difícil. Mas assim como o Atlético de Madrid de vez em quando ganha na Espanha, Botafogo pode ganhar, porque Palmeiras e Flamengo estão também debruçados na Libertadores. Eu conversava com um amigo meu, palmeirense. E o Botafogo vai pegar o Palmeiras na Libertadores. Sim, mas sei, ok. É jogo duríssimo. Eu acho que duríssimo. Você tem razão. Quem cair vai perseguir o Flamengo. Um amigo meu palmeirense, Facincani, disse o seguinte... Eu falei pra ele, Johnny, né? A gente chama ele de Johnny. Falei, Johnny, vai ser difícil, velho. O Flamengo não perde pra mais ninguém. Ele falou pra mim, não estou preocupado com o Campeonato Brasileiro. Aliás, estou cansado de ganhar brasileiro. A minha preocupação é a Libertadores. Não. Então isso pode fazer com que, de repente, o Botafogo apareça aí no Brasileiro. Ou mesmo na Libertadores, como lembrou o Facincani. Esse não é o pensamento da grande maioria da torcida do Palmeiras, né? Reflete a um ou outro que esteja emocionado com esse momento, né? E o torcedor do Palmeiras tem uma característica que ele é bastante pés no chão. Chato e pés no chão, né? Claro, sim. Porque ele não se empolga com qualquer coisa. A principal característica do palmeirense é chato. Sim, sim. Porque ele tá sempre desconfiado. Por que ele é chato, Flavinho? Ele tá sempre desconfiado. Ele tá sempre achando que tá todo mundo contra ele. E outra coisa, tá tudo bem. Briga sombra, né? Tá tudo, exato, tá tudo bem e tá reclamando. Reclama da presidente, reclama do estádio, reclama do presidente. Reclama do tempo, reclama de Barueri. Eu acho que tá tudo certo contratar o Paquetá. Quer dizer, cara, mas é um luxo, né? É um baita luxo. Tem todas as questões envolvidas no Paquetá. A melhora do Gerson e os resultados do Flamengo passam muito pelo peso desse elenco. Inclusive, falando desse jogo de ontem, o Atlético também tinha muitos desfalques, né? Alguns de Copa América, muitos por lesão. E ficou pesado pro Atlético, que é isso. Ele tem 2 atacantes excepcionais, tem o Scarpa, que também é um destaque, mas não tem um elenco farto. E aí acabou ficando tem um pouco pesado para ele. O Facincani falava ontem, Luizinho, que é o tanto que esse time do Atlético... Às vezes eu sou obrigado a concordar com o Facincani a posteriori. Eu acho que ele é chato pra cacete, é palmeirense.
Mas ele falou ontem que essa defesa do Atlético, não sei o quê, time exposto. E aí eu aqui, né, pra mim mesmo, ficar pensando, nossa, tomara que o Atlético não tome nenhum chute amanhã, só pra gente desmentir o Facincani. Mas não teve jeito, os caras fizeram 4 gols. Não, a defesa é fraca. Não, com jogadores improvisados, ainda sem o Arana. Eles contrataram agora o Lianco, né? E o Alonso. Estava vendo o jogo. Tava ele e o Bernard, estavam vendo o jogo ali. Os dois estavam vendo o jogo. O Bernard no ataque. Onde é que a gente veio amarrar o nosso burro? Exatamente, pediram pra rescindir o contrato. Não, eu acho que o Atlético agora saiu totalmente, se é que tinha alguma esperança de título do Brasileirão, não alcança mais, mas eu acho que ele ainda tem condições, ainda tem tempo pra ajeitar, pra ajustar o time, esses reforços entrarem, e eu acho que eu não descartaria o Atlético na briga pelas Copas, nem mesmo pela Libertadores, que eu acho que também... Pelas Copas eu concordo com você, brasileiro esquece. Não, brasileiro já foi, já era. Eu acho que É isso, nação. Baita jogo ontem do Flamengo contra o Atlético Paranaense. O Flamengo jogou muita bola. Ayrton Lucas, inclusive, representou a nação dentro de campo, fazendo o sinalzinho do silêncio que o Paulinho fez quando ganhou a gente. De vingança, Ayrton Lucas fez e representou a nação. Tomou um amarelo, mas faz parte. Agora quero destacar aqui também o Luiz Araújo, que jogou muita bola. E para mim, ele tem sido muito importante para o Flamengo, não só nessa fase aqui, mas na temporada. O Pedrosa destacou muito bem. Muitos criticam, inclusive o Vene criticava muito o Luiz Araújo. Hoje ele já está mais maleável em relação ao futebol dele. Mas para mim o Luiz Araújo é completo em função do que o Tite exige dos jogadores taticamente. O Luiz Araújo recompõe muito bem, ele consegue fazer vários desarmes durante as partidas, além de ser muito rápido, né, para fazer essa transição da defesa para o ataque. Sem contar que ele nasceu com a canhotinha abençoada, né? Porque esquerdo, para vocês que jogam bola, sabe, ou o cara é muito bom, ou o cara é muito ruim. No caso do Luiz Araújo, ele consegue fazer aquela jogadinha lá Robin, que ele faz muito bem e é muito rápido. E ele consegue, na maioria das vezes, acertar um belo chute. Muitas das vezes ele consegue fazer o gol. Então, para mim, Luiz Araújo muito importante aí nessa fase do Flamengo. E quero dar os parabéns para ele por essa partida aí top que ele fez. E no caso do Lucas Paquetá, sinceramente, eu não acho que tem algo de errado no Flamengo fazer isso, fazer essa proposta. Até porque ele está na ativa, né? Ele está jogando na seleção brasileira. O Manchester City não broncou a proposta por conta do tempo de contrato, né? Ele não sabe se vai dar caô com o Lucas Paquetá lá na Liga Inglesa. Como que ele vai fazer uma proposta de 5 anos aí, que é a média, né, de contrato que eles fazem para jogadores da idade do Lucas Paquetá, se o cara logo menos pode ser condenado por estar envolvido em aposta esportiva? Essa é a questão. A questão do Manchester City não é ética, é dar problema no futuro. Já o Flamengo ele não quer fazer uma proposta dessa de 5 anos, até porque o Flamengo não tem bala na agulha para fazer um contrato desse com o Lucas Paquetá, que está no auge e tem muita mídia hoje. Lucas Paquetá é um jogador caro. O Flamengo quer pegar um contratinho aí de 1 ano por empréstimo para aproveitar, sim. Aí o Flamengo está aproveitando essa fase para pegar 1 anozinho do Lucas Paquetá, que está nesse imbróglio, e fortalecer o time do Flamengo nessa temporada de 2024. Não vejo nada de antiético em fazer isso. Eu vejo sim, se no futuro o Lucas Paquetá for condenado, e vamos supor que ele só seja banido da Liga Inglesa, aí já é um outro assunto, dele vir para o Brasil e continuar jogando. Não sei. Também não estou muito preparado para esse tipo de conversa não, porque eu não tenho uma opinião formada. E se você tiver, deixa nos comentários aí, para a gente trocar uma ideia e quem sabe você possa me convencer de ir a favor da sua opinião. Porque assim, é complicado você ter um jogador que foi condenado por aposta esportiva, tá banido de uma liga, mas você tem ele no seu time jogando. E por outro lado também, o outro ponto de vista é que você também vai banir o cara definitivamente do futebol. Aí eu já acho um pouco de sacanagem, porque o cara fez cagada? Fez, mas aí também não vai dar outra chance pro cara. Aí eu concordo com o Lucas Pedrosa, eu acho que tem que ter uma certa reciclagem aí. E aí eu deixo para eles pensarem nisso, de como vai fazer essa reciclagem, porque sinceramente eu não sei como seria. Mas também acho que não deve banir o cara definitivamente, até porque é o trabalho dele, ele fez isso a vida toda e do nada vai tirar a fonte de renda da família do cara. Já vou aproveitar aqui para deixar os créditos para SBT Sport Rio, Placar TV e Pro Opina Porco. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, vai no link da descrição que você vai ser direcionado para o canal da rapaziada. Dá um confere lá, deixa o seu like, é muito bom cada canal desse indicado aqui, os caras trazem informações atualizadas e tem um conteúdo muito bom também.
E se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.